Glórias a Deus. Esse Deus maravilhoso está nesse lugar. Glória a Jesus de Nazaré. Queridos, quero agradecer o Ministério de Louvor. Quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado para nós nesse tempo, e por sua vida que está aqui hoje, para juntamente comigo para que nós possamos crescer um pouquinho mais, para que nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E eu confesso que quando eu estava estudando essa mensagem, eu já comecei a apanhar lá em casa já. Quem é pregador sabe, né, que a gente já começa a levar lambada quando a gente começa a fazer a mensagem. E aí eu fui olhando para aquilo e pensando, meu Deus, Senhor. Eu pensei, gente, como eu preciso cuidar, como nós precisamos vigiar a nós mesmos. E o texto que eu estava meditando, na verdade são alguns textos, e eu quero nessa noite fazer de uma maneira diferente. Eu vou contar a história para você. Eu vou dizer onde ela está, eu vou contar uma parte da história, porque talvez algumas pessoas que aqui estão não conheçam todo o contexto bíblico. E o cerne daquilo que eu queria falar com você hoje é: aquilo que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu entrego para você. E esse texto está em Atos capítulo 3, quando a Bíblia diz que havia um coxo que estava junto à porta da igreja, e esse coxo vivia pedindo esmolas. E aí certa vez estava Pedro e João indo para a oração, e aí eles viram aquele coxo, mas o coxo antes viu eles, e o coxo olhando para ele já ficou pensando, agora eu vou ter um dinheirinho, é esses dois mesmo que vão me abençoar. E olhando para eles, pediu-lhes alguma coisa. E aí o que acontece? Pedro e João disseram, olha para nós. Mas ele já não estava olhando? Estava, mas estava olhando do jeito errado. Aqui eu já aprendo uma grande lição. Às vezes nós só olhamos superficialmente as pessoas, e quando nós olhamos superficialmente, nós pensamos às vezes só dentro de uma esfera. Aí Pedro e João olharam bem para eles assim, olha para nós, olha de verdade. A palavra grega ali é uma outra palavra para olhar, que é uma palavra do tipo assim, ei, olha com atenção. E aí depois eles vão falar a frase, né? Olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí você vai ver esse texto em casa, e vai ver que esse homem se levanta, que ele se endireita, e daqui a pouco ele entra dentro do templo pulando, e acontece um grande milagre. Mas eu fico pensando, quando olho para esse texto, a respeito de algumas coisas, que nós temos, de algumas coisas que nós somos, de alguma coisa que nós pensamos que somos, mas não somos, de algumas coisas que nós pensamos que temos, mas não temos. É interessante pensar de que esse coxo, ele achou que ele tinha uma grande oportunidade ali, e ele tinha, mas não era do jeito que ele pensava. Você entra dentro de uma igreja, às vezes você pensa que está tendo uma grande oportunidade para algo, para Deus abençoar a tua vida, para você receber aquela bênção que você tem buscado, mas a oportunidade é muito maior do que essa que te trouxe até aqui hoje, porque existe uma oportunidade de salvação, e existe algo que Deus está pensando para você, que é além daquilo. Tudo o que aquele homem coxo pensou no dia que ele saiu da sua cama para ir para a Porta Formosa foi: hoje eu preciso tirar umas moedas a mais, hoje eu preciso de um trocado a mais. Mas naquele dia o Senhor tinha pensado outra coisa para ele. Mas sabe por que ele recebeu o milagre? Porque alguém tinha, e aquilo que tinha, entregou. Se chega alguém meio fubica ali, sabe? Um crente mais ou menos, o que poderia entregar para ele? Talvez uma moeda, talvez um pouquinho mais de valores, ou talvez, olha, que Deus abençoe a sua vida.
Mas o que eu tenho, isso eu te dou, e em nome de Jesus levanta e anda. Aqueles dois homens tinham algo diferente na vida deles, e eles puderam impartir daquilo que eles tinham. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo de que Pedro e João, eles foram cheios no Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não começaram a ganhar mais dinheiro, tanto que eles dizem: olha, não temos prata e não temos ouro. Eles não ficaram mais ricos, mas eles ficaram cheios do Espírito Santo. A riqueza ali resolveria aquele homem por alguns dias, mas a ação do Espírito Santo resolveu a vida dele por inteiro. A bênção que você veio buscar talvez te resolva para esse ano, mas o que Deus tem para ti vai resolver a tua história, vai resolver toda a tua história, toda a tua vida, a vida da tua família. Por isso que nós às vezes estamos muito preocupados com aquilo que temos ou não temos, mas Deus está preocupado em transformar você para que você seja, porque se você então você é carregado daquilo que Deus tem. E se você tem, isso você pode dar, porque nós só entregamos aquilo que nós damos, não, aquilo que nós temos. Só entregamos aquilo que temos. Cada pessoa entrega o que tem, aquela velha história, né? Uma historinha antiga, mas uma lição maravilhosa. 2 reinos muito próximos, um rei mau, um rei bom. E aí quando o rei bom fez aniversário, o rei mau preparou um grande presente para ele. E dentro desse presente tinha várias camadas de caixas, e chegava em algo muito podre. E aí, quando foi entregue o presente, vinha uma carta dizendo: olha, eu espero que tenha chegado a tempo um presente para você de todo o meu coração. E era, quando ele abriu aquele presente, era algo podre, nojento. E aí logo depois aquele rei mau fez aniversário, e era a vez do rei bom entregar um presente. E ele entregou especiarias, ele entregou ouro, ele entregou várias coisas preciosas, com uma cartinha dizendo: espero que você goste do presente, cada um dá o que tem de melhor. Essa historinha nós contamos para as crianças, nós contamos para ensinamento delas, mas ela é a real. Nós só podemos entregar aquilo que nós temos, nós entregamos e geramos segundo a nossa essência. Nossos filhos vão copiar muito daquilo que nós somos, e por mais que eles passem por um tempo talvez de rebeldia até, mas dentro deles está a verdade que você pregou, aquilo que foi ensinado, porque você ensinou no caminho. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que havia um homem, que a sua história está escrita em Juízes, no capítulo 16, verso 20, chamado Sansão. E esse homem era um homem que começou muito bem. Deus escolheu ele desde o ventre. E muitos de nós aqui talvez já ouvimos isso, né? Você foi escolhido por Deus desde o ventre da tua mãe. A gente fica, uau! Mas isso não é a receita do sucesso. Deus nos escolhe, isso é muito bom. Ele carregava uma promessa com ele, teve um início maravilhoso. Mas este homem tinha poder, que ele tinha uma super força, né, Sansão, mas ele não tinha profundidade. Havia um problema instalado ali. Ele tinha muita força, mas ele não tinha sabedoria nenhuma. E isso vai levar ele a alguns problemas. Ele até tinha dons, mas não tinha autogoverno. Não conseguia dizer não para si mesmo. Ele era motivado simplesmente pelos impulsos, assim como muitas pessoas nos dias de hoje também o são. Veja que, tendo a super força, que é tão característica no livro de Juízes, quando a gente lê a respeito dele, fez com que em algum momento este homem começasse a andar fora dos caminhos do Senhor. E aí quando ele precisava de Deus, ele clamava e a força vinha e ele destruía os seus inimigos. E certa vez ele começou a brincar demais com tudo isso. Ele conheceu uma mulher chamada Dalila. Eu estou aqui resumindo a história para você. E essa mulher, agora os filisteus chegaram, os inimigos chegaram nela e disseram assim: descubra o segredo do sucesso dele, o segredo da força dele.
E ela começou a pedir: me conta por favor. E ele: tá bom, vou te contar. Se me amarrar com algumas cordas novas, a minha força vai embora. Aí eles foram lá, amarraram ele enquanto ele dormia. Ela fez ele dormir nos joelhos dela, amarraram ele com essas cordas. Daqui a pouco chamaram: olha, os filisteus vêm contra ti. E ele levantou e arrebentou as cordas e derrotou os filisteus. Aí ela ficou chateada com ele, disse: você mentiu para mim. E eu sei que ele foi mentindo algumas vezes, até o momento em que ele disse: olha, eu não posso cortar meus cabelos, porque eu sou nazireu desde o ventre da minha mãe. E o voto de nazireu para aquele povo era um voto que eles não podiam chegar-se a cadáveres, eles não podiam beber nada fruto da uva, o vinho, enfim, e eles não podiam cortar o cabelo, nem a barba. E aí, quando ele revelou isso, ela fez ele dormir, cortou seus cabelos. E aí, quando ele pensou que tinha, ele não tinha. Quando ele pensou que tinha mais uma vez a força para fazer a diferença, a força já tinha ido embora. E essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia, porque nós olhamos sempre e pensamos assim, né? Ô Dalila, criatura, hein? Olha o que ela fez. Mas Dalila, na verdade, não é a vilã da história. A vilã é ele mesmo, o vilão é ele mesmo, com o que ele fez, com aquilo que Deus entregou para ele. Ela só foi um reflexo para que a gente pudesse enxergar melhor quem era Sansão. Alguém que mentia. E o grande problema é que às vezes nós fazemos algumas coisas erradas e a força ainda está ali com a gente, e nós oramos e Deus ainda responde, e nós pedimos e Deus ainda está conosco, e nós conseguimos contornar as situações, e aí nós vamos brincando, até que chega um ponto em que a força vai embora. É pessoas que brincam com a carne, que se testam, né? Brincam com o pecado. Pessoas que não cuidam daquilo que são e do que estão fazendo. E por falta de cuidado, sempre pensando: não, mas vai dar certo. Chega um momento que quando se levanta, percebe que a força já não está mais ali. Deus havia se afastado. Tem uma parte do verso que ele vai dizer assim: eu vou sair como antes e vou me levantar e tal, mas aí já não tinha mais força. E os filisteus vão pegá-lo e vão furar os seus olhos, e é uma situação difícil. Leia esse capítulo, é importantíssimo, no livro de Juízes. Eles furam seus olhos, e agora está lá Sansão, cego, porque em algum momento achou que tinha alguma coisa, mas não tinha mais nada. Achou que era alguma coisa, mas não era. E esse é um grande problema, gente, quando nós temos a presunção de achar que somos, de que temos, isso aí eu me viro, não, isso aqui deixa comigo, isso aqui deixa para o pai. Usa isso hoje, né? Deixa com o pai. E daqui a pouco a força foi embora, porque maldito é que ele confia na força do seu próprio braço. A nossa confiança precisa estar no Senhor, e a nossa vigilância precisa ser redobrada cada vez mais, porque automaticamente nós vamos voltando a um estado original pecaminoso, principalmente em tempos de vitória, porque as pessoas vão tendo vitória, vão achando que está tudo certo, agora na vida vai ser só um mar de rosa, porque eu já venci. Não, é de lutas em lutas que nós vamos atravessando essa vida. E quando nós não nos atentamos a isso, pode acontecer como aconteceu com Sansão. Ele olhou, quem sabe, para a musculatura dele e confiou na força do seu braço, mas espiritualmente ele já estava atrofiado há muito tempo. E quando ele pensou em se levantar, já não conseguiu mais. Ainda hoje há muitas pessoas assim, pessoas que ainda estão pregando, cantando, servindo, liderando, mas já não tem mais presença de Deus consigo. Só estão na força da técnica, na força do braço, na força dos seus dons pessoais, quem sabe. A liturgia continua, tem um brilho, mas a unção já foi embora. Aquilo que ela tem, ela pode entregar, mas o que ela tem não faz mais a diferença. E às vezes ela pensava que tinha, mas já não tinha mais. E isso me fez refletir muito. Isso me fez refletir em quem eu tenho sido. É uma das partes que mais me pegou. Porque assim, Sansão não pensava assim: uma hora vai acabar a minha força. Não, ele pensava:
Deus é comigo, Ele disse que é comigo, então está tudo certo. Mais uma vez eu vou dar um jeitinho. E nós brasileiros, piorou, né? Porque tem um jeitinho brasileiro, a gente sempre tenta dar. E aí chega um momento em que não cessa, e precisamos cuidar, porque isso pode acontecer com o pregador, pode acontecer com o pastor, que a gente vai na força da técnica, vai porque precisa fazer e tal, mas o tempo de comunhão e o tempo de estar com Ele faz toda a diferença. Precisa haver essa unção. Então há pessoas sim que pensam que tem, mas já não tem mais, e tem outras que pensam que não tem, mas tem. Porque se existe um problema da presunção de achar que existe o problema da autodepreciação, que é a pessoa que acha que nunca tem, que nunca que nunca consegue, que nunca vai dar nada na vida. E esse texto está no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Quando fala de uma mulher que o marido morreu. A Bíblia diz que uma certa vez ela vai até o profeta Eliseu e diz assim: olha, o meu marido servia aqui, mas ele morreu, e agora os credores estão vindo e eles querem levar meus 2 filhos embora. Essa mulher estava em desespero, essa mulher precisava de ajuda. E aí o profeta vai perguntar para ela: o que você tem em casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa. Primeiro ela responde isso: tua serva não tem nada além. Sabe aquele momento que vai dizer: não tem nada, mas tem um jarrinho lá de azeite, tem um pouquinho de azeite. E se você vai acompanhando a Bíblia, ele vai dizer assim: tu pega o máximo que tu puder de vasos emprestados na vizinhança, você vai trazer com teus filhos, vocês fecham a porta, começa a derramar desse azeite que tu tem sobre os vasos, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E eu fico imaginando a mulher pensando: tá, eu tenho um pouquinho, é para pegar um monte de vaso, para passar de um para o outro, certo? Só que ela confiou naquela palavra, e a Bíblia diz que ela começou a encher e não parava, não acabava nunca o azeite de onde ela tirava, e ia enchendo, e enchendo, e encheu tudo aqueles vasos que eles tinham conseguido ali. E a Bíblia diz que ela vai até ele, conta o milagre e diz: então vai, paga a tua dívida e vive do resto. Imagina quanto azeite que deu, um milagre que aconteceu. Quando eu olho para cá, eu vejo uma mulher que tinha, mas não sabia que tinha, que também é um dos problemas que algumas pessoas que vêm à igreja enfrentam. Está tudo aí, uma pessoa não vê. Ela tinha o segredo do sucesso em casa, o azeite estava ali, mas ela estava desprezando aquilo que ela tinha. Ela pensava talvez que aquilo não era o suficiente para fazer a diferença. E Deus sempre começa por coisas que nós temos. Eu sei que quando nós vamos a Deus, nós vamos em busca de algo que a gente não tem, pensando: Senhor, eu preciso daquela provisão, eu preciso daquele milagre, eu preciso disso que tu faça para mim, porque isso eu não tenho. Mas Deus sempre começa usando aquilo que nós temos. Quando você olha para Moisés, Deus diz assim: o que você tem na mão? Tem um cajado. Então vamos usar esse cajado aí. E aquele cajado transformou-se em serpente, aquele cajado abriu o mar. O que ele tinha na mão? Um cajado. O que a viúva tinha? Ela tinha um pouco de azeite, aconteceu a multiplicação. O que aquele menino tinha? Era uma multidão de gente. Daqui a pouco, quem tem comida aí? Quem tem? Tem um menino aqui, 5 pães e 2 peixinhos, é o suficiente, me dá aqui isso aqui. Você está disposto a entregar os teus 5 pães e 2 peixes? Não, eu estou, então me dá aqui. E dali saiu um milagre de multiplicação que Jesus fez, e toda aquela multidão pôde se alimentar. Mas ele usou o quê? Ele usou o que alguém tinha. O que Deus vai usar para fazer um milagre na sua casa é o que já está aí dentro de você, é aquilo que você carrega, é com a tua família, é com a tua casa, é com os teus dons, é com aquilo que o Senhor colocou na sua vida. Não despreze aquilo que você tem. Essa viúva, ela obedeceu, ela fechou a porta, organizou as vasilhas, e o azeite começou a fluir, de algo que já tinha nela. Às vezes nós pensamos que não temos a capacidade, não tenho as palavras certas, eu não tenho tempo, eu não tenho. Já percebeu que
facilmente nós falamos que não temos, diante de algum desafio. Não, eu não tenho condição. Não, mas eu não posso. Não, mas eu... É o tipo de pessoa que tem, mas acha que não tem. E muitos de nós estamos enquadrados nisso. Mas se Deus chamou... Lembra de Moisés? Vou voltar lá em Moisés. O Senhor disse para ele assim: olha, eu preciso que tu liberte meu povo. Ele diz assim: mas não é eu, né? Alguém que fala que nem eu, assim não dá. Deve ter outra pessoa para ir. Disse, não, mas é você que eu escolhi. Mas Senhor, eu estou... Se você ler a parte de Êxodo, chega a ser cômico. O quanto esse homem vai falar com Arão, então, é o meu irmão. E às vezes Deus está nos chamando para fazer alguma coisa e a gente está pensando assim: não, mas tem tanta gente capacitada, né? Tem tanta gente que pode fazer isso, tem tantas pessoas que podem, e a gente vai empurrando a responsabilidade para os outros. Mas se você quer vivenciar um milagre, não despreze aquilo que você tem, nem que seja um pouquinho. Ela tinha um pouquinho só de azeite, mas foi o suficiente para um grande milagre acontecer. Esse pouquinho de unção que você ainda guarda dentro de você, essa fé que às vezes parece tão pequenina, mas está aí dentro de você, esse pouquinho que você guarda, é esse pouco que Deus vai multiplicar e fazer ser um muito. Aquele homem chamado Sansão achou que tinha alguma coisa, mas não tinha mais nada. Essa mulher achou que não tinha nada, mas tinha, e o segredo do sucesso estava dentro da casa dela, e o milagre aconteceu. E aí nós chegamos em Pedro e João, né? Esses eram alguém que tinha, sabia que tinha e usou o que tinha. É um nível espiritual que você vai galgando, que você entende. Isso não é presunção. Isso não é, agora está soberbo. Não. É quando você sabe o que Deus que você serve. É quando você sabe que está andando na brecha. Esses homens estavam sem prata e nem ouro. Gente, quando falta prata e ouro para nós, quando está faltando os reais, quando está faltando a unção, parece que vai embora. E a pessoa já, não vou na igreja, e já fica desanimado e tal. Por quê? Porque está faltando a prata e ouro. E aqui para eles, quer saber de uma coisa? Não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, aleluia, mas o que nós temos. A grande pergunta é: qual é a riqueza que você carrega contigo? Porque algumas pessoas são tão pobres, mas tão pobres que só o que elas têm é dinheiro. Só o que elas têm é dinheiro. E grande parte das coisas que elas precisam, o dinheiro não pode comprar. Estes homens estão numa situação em que eles dizem: olha, não temos prata e ouro, o Senhor não nos chamou para isso. Inclusive eu deixei a minha empresa de pesca, fiz uma pesca, pai, que deu muito peixe. E quando deu aquele monte de peixe, Ele me chamou para ser pescador de homens. É o que eu estou fazendo hoje aqui, pescando homens. Deixei a minha empresa de pescaria de lado. Ou seja, ele teve um momento da sua história que ele poderia ter ido atrás de prata e de ouro, mas não, ele buscou algo muito mais precioso do que isso. E eu entendo pela palavra mesmo, de que há pessoas que Deus deu um dom de presidir, que Deus deu um dom de administrar, e para algumas pessoas Ele dá riqueza. E sabe por que o Senhor dá riqueza? Porque sabe que conhecendo o coração da pessoa, ela não é presa a isso. E então o Senhor dá por quê? Porque sabe que essa pessoa é abençoadora, porque aquilo que vem para as suas mãos é investido, é colocado no reino. A pessoa tem uma visão de almas, não tem uma visão de um reino próprio, mas tem uma visão do reino de Deus. E Deus trabalha dessa maneira. João e Pedro sabiam o que tinham. Eles não estavam operando com presunção como Sansão, e nem com autodepreciação como a viúva, pensando: não, vai que a gente ora aqui e que ele continua coxo. Vai que, né? Que é o que impede muitas pessoas de orarem por enfermos. E esse homem, agora ele está ali numa expectativa. Ele está numa expectativa do que eles poderiam fazer por ele. E então, quando vem aquela palavra que diz: aquilo que nós temos, nós te damos, que foi essa frase que me pegou. E eu me perguntei: o que eu tenho hoje para entregar?
O que eu tenho que eu posso dividir com as pessoas? O que eu tenho que eu posso colocar a mão sobre alguém e dizer: receba disso que eu tenho? Ou será que eu não posso colocar as minhas mãos sobre ninguém porque eu não posso passar daquilo que eu tenho? É como alguém leproso que diz: eu não posso encostar em você porque eu vou te deixar leproso. É como alguém que quando encosta na casa sua e a pessoa vai embora, você fica pesado porque, meu Deus, só me contou problemas. E não contou problemas no sentido assim, eu tenho problemas. Contou problema da vida dos outros. Ou seja, murmurou, falou mal dos outros. É o leproso. E aí você pergunta: mas por que a gente está assim? Porque cada um dá aquilo que tem. O que nós temos, te damos. E a minha pergunta para você é: o que você tem deixado nos teus relacionamentos? O que você deixa na conversa que você tem com a sua família no final de semana? O que você deixa nos teus amigos quando você sai do teu trabalho? O que você tem para entregar para eles? Quando tem aquelas reuniões de final de ano, né, e faz encerramento, aquela coisa toda, quem é você ali no meio? O que você tem é o que você entrega. E o que você tem entregue? O que você tem é o que você entrega dentro de um relacionamento. Você tem entregado palavras ruins? Você tem entregue uma palavra de bênção? Você tem entregue uma palavra de vitória? A coisa está ruim lá em casa, pastor, porque a gente está enfrentando um momento difícil, a gente não tem controle sobre isso, aconteceu assim, mas entre vocês dois, qual é a palavra que tem? Porque aparece muito daquilo que nós temos nestes momentos de prova. É um momento em que alguém pode dizer assim: agora acabou, agora não dá mais, agora só separando, agora vamos falir, agora. Ou pode dizer assim: Deus vai entregar a vitória em algum momento, eu não sei que momento, mas nós vamos permanecer firme aqui, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. O que nós temos, isso nós entregamos, isso nós deixamos diante das pessoas e diante das situações. Olha para nós, uau! Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Olha para mim, olha para mim. E se alguém dissesse, alguém já falou para você assim: ei, eu me espelho muito em você? É uma das piores coisas de se ouvir. Quando alguém diz assim: estava falando lá em casa, olha como fulano de tal é bênção, a gente olha muito para a vida de vocês, a gente se inspira em vocês, e aí tu pensa assim: meu Deus, e já vem, né? Ai, se soubesse quanta gente discute, quanta gente tem problema, quanta gente... Mas tem alguém olhando para a sua vida e não quer dizer que você tem que ser perfeito. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas nós sabemos que tem intempéries na vida. Mas existe uma luz que brilha em quem é reto. E é por isso que Pedro e João estavam dizendo para aquele homem: ei, olha direito para nós. Você tem olhado só com o olhar exterior e está pensando que nós temos prata e ouro. Ou seja, eles deviam estar bem vestidos, eles deviam estar alinhados, como um cristão deve estar. Estava bem alinhado. Então eles pensaram: esse aí é do ouro, esse aí é da prata. Eles dizem: não, olha melhor para nós. Ei, olha para nós de uma maneira diferente. Mas aquele homem estava há tantos anos naquela situação que ele não consegue ir além da visão que ele já tinha. Às vezes, querido, nós estamos bloqueados na nossa visão. A nossa visão é muito limitada, é anos sempre vendo as coisas do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, da mesma forma e tendo os mesmos resultados, porque se você faz a mesma coisa, você chega no mesmo lugar. E por isso ele não conseguiu. E aí entrou um milagre. Olha, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos. E aí a unção que estava sobre aqueles homens, de repente é passada através de uma oração, e aquele coxo se levanta, e ele agora coloca-se de pé, e começa a acontecer uma transformação, porque não vem apenas uma cura física. Essa cura física acontece, é visível, né? Os seus joelhos, né, vão indo para o lugar, os seus artelhos vão se firmando, ele se coloca de pé. Mas esse homem agora, ele tem autonomia. A Bíblia diz que ele se levanta, ele anda, ele salta, ele entra no templo. O que Pedro e João fizeram por ele não foi apenas tirar uma dor física, mas tiraram as limitações. E daqui eu quero tirar essa conclusão da mensagem. Os milagres que nos atingem,
Os milagres que chegam na nossa vida, eles não são apenas para trazer um alívio de uma dor física ou de um mal-estar. Eles vão quebrando ciclos de maldições, eles vão dando uma nova oportunidade, eles vão te dando autonomia, eles te fazem entrar de verdade no templo. E essa parte me pega, porque ele estava o tempo todo lá fora, coxo, pedindo esmola, porque as pessoas davam, porque senão ele não estava ali, e ele recebia, mas estava do lado de fora. Mas no dia em que ele é curado, agora ele entra dentro do templo, agora ele está saltando, agora ele está glorificando. O que o Senhor quer é que você não apenas sente o teu corpo aqui, mas a tua alma está do lado de fora. Ele quer que a cura chegue em você, de maneira que você entre para cá e você viva o que realmente acontece no templo, o que realmente acontece na igreja. E essa entrada precisa acontecer. É quando nada mais me prende, quando essa minha deficiência, minha debilidade não me prende mais no pedir esmolas, na mendicância. Nós sempre estamos pedindo um milagre. Senhor, tenha misericórdia. Deus, se tu te lembrar de mim. E sempre na mendicância. Já percebeu isso? E às vezes a nossa mentalidade é de mendigo. Nós ainda estamos pedindo para Deus: Senhor, se tiver aí uma migalha que cair da tua mesa, Senhor, olha com misericórdia para mim. E Deus está dizendo: ei, você é filho, você não é cachorro. Você pode sentar na mesa, você não come migalha, você come do melhor dessa terra. Você tem e não sabe que tem, mas Deus chegou aqui para dizer o que você tem. E você é filho de Deus, filha de Deus, ou seja, você é herdeiro dos céus. Coloca-se de pé comigo, por gentileza. Aleluia.